nessa noite maravilhosa. Convido os irmãos a colocarem de pé para juntos nós adorarmos, louvarmos esse Deus maravilhoso que nos deu essa oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, né? Temos aqui igreja Missão Ágata, temos aqui igreja presbiteriana e é um prazer. E lá no céu vai ser exatamente isso. Todas as igrejas reunidas para a glória e honra do Senhor. E nós vamos começar esse período agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Ele é soberano, Ele é poderoso. Então adore ao Senhor nessa noite.
entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele é soberano e poderoso, Deus justo, Deus fiel. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Está sentado acima do mais alto do sublime trono. O teu nome seja exaltado, Senhor. Que esse louvor chegue com um incenso suave às tuas narinas. Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
Pode se sentar. Queria agradecer primeiramente a galera da Presbiteriana pelo louvor maravilhoso. O pessoal sempre presente na nossa conferência. E é uma honra estar no meio deles, sabe? O crente, canta bem, toca bem. Quem dera aí, meu Jesus. Então, irmãos, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa conferência teológica, o ID em Gênesis. É o segundo dia porque eu sei que é, porque ontem eu estava aqui, foi maravilhoso, e porque eu só tenho 2 camisas assim, ó, da social, então eu usei uma ontem. Estou usando essa hoje, 2 dias de conferência. Irmãos, sejam bem-vindos. Alguns rostos novos, e é rostos, não é rostos, tá? Rostos novos aqui. Muito feliz. Obrigado, Fernando, por trazer a galera. Eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer que esse é o momento de aprender mais sobre o Senhor para viver. Viver, tá? Nenhuma letra aqui é morta, uma letra vive, é a palavra de Deus. Eu queria, antes de chamar o primeiro palestrante, explicar a dinâmica do dia de hoje, como vai ser. Tivemos ontem, no nosso início de conferência, foi maravilhoso, falamos sobre os dias da criação e o mandato social. Nós estamos falando sobre os mandatos de Deus com base no livro de Gênesis. Hoje nós teremos outras 2 palestras. A primeira sobre o mandato espiritual e logo em seguida o mandato cultural, que assim, é show de bola. Show de bola. Para não ficar tão maçante, no meio dessas 2 palestras nós teremos um momento de lanche, então fiquem à vontade para ir comer, para ir para o banheiro, enfim. E aí eu queria falar sobre as perguntas. Aqui na frente a gente tem um QR Code. Se você tiver alguma dúvida no meio aqui, é só você acionar o QR Code aqui. Caso você não trouxe o celular, ou caso esteja difícil o QR Code, ali atrás a gente tem algumas folhinhas. E ontem eu demorei para falar a palavra folhinha. Eu não entendi não, a dicção não foi. Mas enfim, as folhinhas estão ali, está ali com a caneta, tudo certinho. Ali atrás também tem alguns livros do Paul Washer, é de graça, tá ali, fica à vontade. Galera, ontem meu filho, comeu, levou bastante. Mas sobramos ali, então fiquem à vontade. Tá? E eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar para o nosso primeiro palestrante, o reverendo Eli. Amém? Para aqueles que não puderam vir, ontem nós disponibilizamos no YouTube, tá? Mandamos lá no grupo da igreja, e assim, foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Estar aqui foi maravilhoso, mas ouvir da palavra do Senhor é maravilhoso. E assim, creio que hoje não vai ser diferente. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, para glorificar somente o Senhor, adorar somente o Senhor. Nós estamos aqui humildemente, Deus, para aprender mais do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, use o seu filho Adeli, Deus, que ele possa trazer a sua palavra e somente a sua palavra, que nós sejamos cheios do Senhor a ponto de vivermos tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje. É o que eu te peço no nome santo do seu filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre cada um nessa noite tão especial, tão feliz, tão alegre, em nome de Jesus. Eu tenho que aprender a usar isso aqui. Tá bom. E eu queria dizer aos irmãos, juntamente com a liderança dessa igreja, que é uma grande alegria poder estar aqui. No início do ano nós tínhamos um compromisso marcado com os irmãos, um encontro, não é, pastor? Com a família. Eu estaria com os irmãos aqui. Na última hora, no último momento, nós descobrimos que nós tínhamos um encontro de pastores do nosso concílio, uma reunião formal para prestação de contas. Eu não consegui escorregar daquele compromisso para estar com os irmãos aqui, não consegui, eu fiquei muito triste. E depois os irmãos me perguntaram se eu estaria disponível para trazer aqui uma palavra, para participar aqui dessa palestra, desse momento aqui tão didático para nós. Eu, meu Deus, e agora? Uma oportunidade de pagar essa visita, estar com os irmãos ali, nesse tempo de comunhão, de alegria. Eu fiquei assim muito triste, viu, pastor? Fiquei muito triste. Meu dia, eu falei, meu Deus do céu, eu queria tanto estar lá com os irmãos, né? Ambiente gostoso, comunhão, comida boa, palavra, tanta coisa boa, né? A gente perde. Mas graças a Deus a gente teve a oportunidade de estar aqui ontem com os irmãos, ouvindo, participando. E hoje nos foi confiado aqui a tarefa de falar sobre o mandato espiritual. E como foi falado aqui de perguntas e respostas, eu quero já salientar
que nós não sabemos tudo. Então, humildemente, eu tenho a tranquilidade, caso alguém me faça aquelas perguntas de PhD, eu tenho a tranquilidade de dizer: olha, eu não sei te responder essa pergunta. Não tenho vergonha nenhuma, constrangimento algum de dizer: não sei. Eu aprendi isso com o Dr. Éder Carlos de Campos, lá no curso, lá no Mackenzie, em 2009, né, um aluno fez uma pergunta para ele assim, extremamente complicada. Fala aquela pergunta assim, que até parece essas provas de concurso, né, que você leva lá uns 10 minutos só para interpretar o enunciado da pergunta. É uma pergunta muito difícil para ele, né? Ele pensou, ele disse: não sei. E encerrou a questão. Você procura, pesquisa depois, eu não sei te responder. Mas assim, que Deus nos dê graça, né, de conseguir responder, de atender aqui ao nosso propósito, né, que é trazer aqui a palavra do Senhor, trazer essa doutrina maravilhosa que faz parte do pacto criacional, né, de Deus com Adão. E esse pacto se estende a toda a sociedade, a todos nós, principalmente nós que somos filhos, somos crentes, somos servos. Entendemos o propósito da criação, entendemos que Deus nos colocou nesse mundo não de forma aleatória, mas Ele nos colocou aqui de forma proposital. O Urias falou um negócio ontem, né? E é verdade, Deus não dá ponto sem nó. Tudo que Deus faz é proposital, é meticulosamente planejado, coordenado e executado segundo o conselho da sua própria vontade. O que significa isso? Se alguém disser: eu não concordo com isso que Deus fez ou está fazendo, ou aquilo que Ele disse na sua palavra, o problema é dele. O problema é dele, não vai mudar nada para Deus. Está decretado, Deus disse, Deus falou, está na sua palavra e Ele vai executar. Ainda que a pessoa fique lá triste, eu não concordo, revoltadinho, né? Porque não foi do jeito que ele queria ou de acordo com a sua expectativa, não vai mudar nada para Deus. Deus é imutável. Nós que somos mutáveis e mutantes, nós mudamos o tempo todo, né? Deus é imutável, irmãos. Deus ele não muda. A gente que muda. A gente muda de opinião, muda de casa, muda de carro, muda a cor do cabelo, não é? Muda a cor do cabelo, vai lá, passa uma tintura, né? A gente muda de opinião, muda de postura. Deus é imutável. Então, o que Deus disse na sua palavra de Gênesis a Apocalipse é verdade absoluta, irretocável, irretratável. O que Ele disse está dito. Concordem as pessoas ou não? Não vai mudar absolutamente nada para Deus. Eu queria também dizer, né, para os irmãos que eu fiquei muito feliz com o pastor Robson, que é um homem de Deus. Conheci ele há pouco tempo, tem quase 2 anos que a gente se conheceu, né? Logo quando eu cheguei em Vespasiano, eu sou pastor ali na primeira igreja presbiteriana de Vespasiano, já no meu 3º mandato ali na igreja, e assim, 3º ano meu ali já, e eu tive a oportunidade de conhecer irmãos queridos, pastor Robson, pastor Elvis, outros pastores aqui da região de Lagoa Santa, o Júnior, né, que o tempo todo lá no grupo, lá, estou vendo Maurício. Eu falei assim: Maurício, quem é esse Maurício? É o Júnior. Ninguém chama ele de Maurício, chama ele de Júnior. Está aqui o Maurício Júnior, né? Conheci irmãos tão queridos. Eu lembro de um áudio que o pastor Robson mandou. Pastor, aquele áudio, não sabe como que aquele áudio foi bênção para a minha vida. Um áudio gostoso, irmãos, um áudio assim de amizade mesmo, de companheirismo, um áudio assim que eu me senti abraçado aquele dia, viu, pastor? Mandou aquele áudio para mim: pastor, estamos juntos, você é bênção. Algo assim simples, que parece ser coisa assim, parece que a gente está descobrindo a roda, né, pastor? Parece que a gente está descobrindo algo tão natural que a gente às vezes perde assim, a prática de fazer, né? De mandar assim, algo para um irmão, para abençoar aquele irmão, palavras abençoadoras que transformaram o meu dia, naquele dia. Irmão, sabe o impacto positivo que aquele áudio trouxe para mim, aquela mensagem de carinho, de amor, de união, de companheirismo. Aquela palavra transformou o meu dia, aquele dia. Eu falei com a minha esposa, passei para ela: escuta aqui o áudio do pastor Robson, olha que bênção. Eu fiquei muito feliz e eu falo para os irmãos: vocês têm um pastorzão, vocês têm um homem de Deus aqui, segura esse homem aqui, pastor Elvis também, e os demais irmãos aqui, que a gente tem visto que essa igreja é uma igreja de pessoas crentes, pessoas sérias, pessoas comprometidas. Não estou jogando confete em ninguém, não, só estou dizendo a verdade, a realidade mesmo que a gente tem visto aqui e tem experimentado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai de amor, somos gratos ao Senhor por essa noite tão maravilhosa, esse tempo tão especial, esse momento de comunhão, de alegria, esse encontro da família, da fé, em que nós podemos, ó Deus, nos juntarmos, ó Deus, sem barreiras alguma,
adorarmos o Senhor, bendizermos o nome do Senhor e nos alimentarmos da Tua santa palavra, que é viva e eficaz e a nossa única, suficiente, infalível e irretocável regra de fé e prática. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor que Ele mesmo, ou que o Senhor mesmo, desvende os nossos olhos nessa noite para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fale aos nossos corações pelo poder da Tua santa palavra. É a oração que eu te faço em nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, como eu disse, nos foi confiado aqui falar sobre o mandato espiritual. E já foi feita várias definições aqui. Ontem, brilhantemente, ouvimos aqui o relato da criação, a explicação sobre a criação, os dias da criação que são literais, o encerramento de toda a criação, o estabelecimento de um dia de descanso. E algo muito importante foi dito ontem e vale a gente salientar isso aqui hoje novamente. Foi dito que Deus cessou não de toda a sua obra, mas Ele cessou toda a obra da criação no espaço de quantos dias? 7 ou 6? 6. No sétimo, finalmente, Ele descansou de toda a obra criacional. Ele criou tudo pelo poder da sua própria palavra no espaço de 6 dias. Colocou o homem ali no jardim do Éden. Ele deu ordens específicas. Ele lhe concedeu alguns mandatos, que são cláusulas pactuais. Mas o que são cláusulas pactuais? Todo contrato que você faz prevê regras, não é verdade? Ou não? Será que você assinou algum contrato que não tenha nenhuma cláusula, nenhuma sanção, caso o acordo ali não seja cumprido? Deus fez um pacto com Adão e estabeleceu regras, estabeleceu cláusulas, e lhe deu atribuições, lhe deu tarefas que deveriam ser cumpridas ao longo das suas vidas. E como eu e você bem sabemos que toda violação de leis produz sanções, traz em si castigos, imprecações, com a lei de Deus também não é diferente. Quando o Senhor estabelece os seus preceitos, as suas leis, quando o Senhor estabelece um pacto com o homem, Ele estabelece cláusulas que devem ser cumpridas. Há alguns teólogos que discutem que Deus fez um pacto só com o homem sobre 2 administrações: a administração da lei e a administração da nova aliança. Há outros teólogos, a grande maioria, que defende que Deus estabeleceu 2 pactos: o pacto das obras e o pacto da graça em Cristo Jesus, ou a nova aliança. E o próprio Senhor Jesus, quando Ele estabelece inclusive a ceia do Senhor, Ele vai dizer: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, um novo pacto, um novo acordo derramado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Então o próprio Senhor Jesus estabelece e deixa claro que através dele Deus estipulou um novo pacto, o pacto da graça, o pacto da redenção. Mas falando aqui do primeiro pacto, falando da primeira aliança, a aliança original de Deus ali, a aliança inicial de Deus ali com Adão, Ele estipulou cláusulas pactuais que nós chamamos de mandatos. Diga-se de passagem, já me antecipo em dizer que Adão violou todas as cláusulas. Adão falhou no cumprimento de todos as regras que Deus havia estabelecido, ou as missões que Deus lhe havia confiado. Eu queria ler, querido, parte aqui de uma menção, na verdade, da nossa Confissão de Fé de Westminster. Foi falado ontem também, a Confissão de Fé, ela é entre tantos e tantos documentos que explicam essas doutrinas maravilhosas, que explicam sistematicamente tantas e tantas doutrinas da fé que nós defendemos. E para muitos parece ser novidade a gente falar de pacto criacional, a gente falar de pacto, a gente falar de mandatos, mas são doutrinas que sempre existiram, né? Há muitos séculos essas doutrinas já estão sistematizadas, e muitos talvez estejam tendo contato agora com essas doutrinas, e isso é bom, porque a palavra do Senhor se cumpre no que tange aquele princípio de que toda a terra se encherá
do conhecimento do Senhor. E de fato, temos visto as pessoas buscando esse conhecimento do Senhor e se aprofundando no Senhor. A confissão de fé diz o seguinte: a distância entre Deus e a criatura, eu acho que você me ajudaria, vai ser melhor. Eu apanho esses negócios, irmãos. Na igreja o povo me chama de tiozão. Piada de tiozão, roupa de tiozão, tudo. Quando pega essas ferramentas assim, é um tiozão. Vamos lá. E eu gosto. 48 anos, não sou uma pessoa tão jovem assim mais. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo, nunca poderiam fluir nada dele como sua bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência por parte de Deus, a qual agradou ele expressar por meio de pacto. O que é o pacto? É a forma de Deus demonstrar sua condescendência com os homens. O pacto ou a aliança de Deus com Adão é um meio administrativo de Deus cumprir os seus eternos decretos, e os mandatos são exigências ou cláusulas pactuais que não devem ser violadas ou ignoradas, sendo elas instrumentos do reino. Olha que interessante. As cláusulas pactuais, ou o próprio pacto, a aliança que o Senhor faz com Adão, e essa aliança se estende a todos nós que somos filhos de Deus. Essas cláusulas que nós ainda devemos cumprir hoje, né, em forma de mandatos. Os irmãos já sabem os 3 mandatos: mandato cultural, mandato social e o mandato espiritual. O homem, Deus exige ainda de mim e de você que vivamos segundo esses preceitos e cumpramos com a missão que Ele nos confiou, dentro dessa aliança, dentro desse pacto. Então, Van Dronen defende, Gerhard Van Dronen defende que o pacto ou aliança de Deus com Adão é um meio administrativo de Deus executar os seus decretos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, Ele não simplesmente decreta e deixa que as coisas aconteçam, mas Ele nos inclui nos seus decretos. Ele nos concede atribuições, ordens, mandatos que devem ser cumpridos, não podem ser ignorados. Ontem foi falado que a questão do casamento, ontem foi falado que a questão de ter ou não ter filhos, e foi feito aqui a distinção, entre situações específicas em que uma ou outra pessoa não pode ter filhos, ou não pode ter filho naquele momento. Mas um dos exemplos que a gente cita aqui, para quem não esteve aqui ontem, é o exemplo de que aquele que saudavelmente pode ter filhos e opta por não tê-los, está violando um mandato importante, está violando uma ordem importante do Senhor, logo está pecando contra Deus. Claro, foi falado ontem de situações específicas: impedimentos biológicos, impedimentos físicos, pessoas estéreis, pessoas que não podem de fato gerar filhos, outras situações de pessoas que talvez naquele momento, por exemplo, aos que são solteiros, jamais, irmãos, vamos defender que um solteiro possa gerar filhos, não vamos defender a fornicação, não vamos defender o adultério, mas em situações saudáveis, bíblicas, situações em que uma pessoa pode ter filho, e ela diz: eu não quero ter filho, jamais vou ter filho. Filho é um estorvo, filho é um peso, filho para mim vai mudar radicalmente o meu contexto, a minha vida, a minha história, vai prejudicar aqui os meus sonhos, meus projetos de vida. Está pecando diante do Senhor, está pecando. Quem opta por não ter filhos está violando um importante mandato, que é o mandato social. Quem escreveu aqui ontem tem que saber responder. Olha, o menino lá atrás respondeu: mandato social. Escutei a vozinha dele aqui, mandato social. Está violando um mandato social. Vamos prosseguir um pouquinho mais, irmãos. Os mandatos ou exigências, como nós falamos, é o mandato social, tem uma forte relação com o trabalho. O mandato cultural tem uma relação forte com a vida. E o mandato espiritual tem uma relação aqui direta com a comunhão, a adoração a Deus, a comunhão que nós temos, não apenas com Deus, mas também uns com os outros. Quando nós falamos de comunhão, irmãos, é importante ressaltar que a nossa comunhão, ela não é uma comunhão meramente vertical, ela é uma comunhão também horizontal. Ou seja, quando alguém fala para você assim: você está na igreja,
Não olhe para o homem, olhe somente para Cristo. Já ouviu isso? Dependendo do contexto em que isso está sendo dito, pode ser verdade, mas pode ser uma grande falácia. Por quê? Se nós estamos falando, olhe somente para Deus, não olhe para o homem, olhe somente para Cristo. Se você olhar para o homem, se estamos aqui nos referindo aos erros, aos pecados que as pessoas cometem, é verdade. Mas quando nós pensamos no aspecto da comunhão, da ajuda mútua, do auxílio, da oração, da participação, do corpo de Cristo, na comunhão com os nossos irmãos, é impossível você servir a Deus, você fazer parte de uma igreja olhando só para Deus e não olhar para o seu irmão, ignorar o seu irmão. Então, o mandato espiritual tem uma relação direta. Na verdade, o mandato espiritual, ele contempla essa comunhão que nós temos com Deus, com o nosso irmão. Lembrando que é impossível você dizer que ama a Deus a quem você não vê e ao mesmo tempo dizer que você não ama seu irmão a quem você vê. João usa uma categoria lógica para falar disso, não é? Por quê? Porque você amar o que você vê é fácil, não é? Agora, e amar o que você não vê? Envolve muitas coisas. Envolve fé, envolve convicção, envolve conhecimento. No caso do nosso Deus, envolve conhecimento do ser de Deus, da pessoa de Deus. Agora, João, ele trabalha uma categoria muito lógica, dizendo o seguinte: olha, como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão a quem vê? Então, o mandato espiritual, ele envolve comunhão e envolve também obediência a Deus. E nós vamos ver isso aqui brevemente. Eu não vou, pode passar, por favor. Eu não vou me delongar muito aqui. Na verdade, irmãos, tem tantos e tantos materiais sobre o mandato espiritual, mas no final das contas, 99% deles vão dizer a mesma coisa, vão usar a mesma ênfase, com algumas ressalvas, é claro, talvez algumas divergências de um ou outro teólogo, mas o mandato espiritual, ele é muito fácil de nós entendermos, muito fácil de nós compreendermos o que Deus exige do homem no mandato espiritual. Pode passar, por favor? O que é o mandato espiritual? É a cláusula obrigatória da comunhão íntima do homem com o Criador e envolvia dois elementos: adoração ou comunhão e obediência. Isso está muito claro, querido, no livro de Gênesis no capítulo 2, nós já vamos encontrar aí esses elementos. Pode passar, por favor. A comunhão é o deleite do homem no Senhor e em um ambiente litúrgico. O que é um ambiente litúrgico? Um ambiente de serviço religioso de adoração. Presta atenção nisso. Quando alguém fala assim, o que é uma liturgia? Liturgia é uma espécie de serviço. É um serviço que é prestado a Deus. E um dos aspectos, ou talvez um dos principais símbolos do mandato espiritual que é dado ao homem, a Adão ali no Éden ainda, é o dia do Senhor, a guarda ou Shabat, que significa descanso, comunhão e adoração ao Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, se você puder, abra sua Bíblia ali rapidamente. Gênesis no capítulo 2, verso 1 até o verso 3, onde nós já introduzimos esse princípio, quando foi dito que no sétimo dia o Senhor descansou. Então, Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3, Moisés registra o seguinte: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então veja, querido, que o mandato espiritual tem como uma das suas principais bases a comunhão que se baseia no dia do Senhor. Eu e você entendemos isso. Eu acredito que nós guardamos aqui o dia do Senhor. Eu não vou aqui aprofundar muito, não vou entrar aqui em todos os pormenores no dia do Senhor, que era aqui para os judeus, para o povo de Israel, para o povo da antiga dispensação, da antiga aliança, o Shabat, que é o sábado, o sétimo dia. Não vou entrar aqui nesses pormenores, mas nós cristãos guardamos o dia do Senhor, que foi convertido no domingo, primeiro dia
da semana. E não pecamos por isso. Não estamos aqui violando a lei do Senhor. Até porque, se violássemos a lei do Senhor guardando o domingo, nós teríamos sérios problemas, inclusive problemas de base bíblica mesmo, para explicar se nós estivéssemos violando. Porque Jesus ressuscitou no domingo. O Pentecostes aconteceu no domingo, primeiro dia da semana. A igreja do Senhor, a partir dos apóstolos, passaram a guardar o domingo e passaram a se reunir no primeiro dia da semana, que é o domingo. O princípio da guarda do dia do Senhor, ele é perpétuo, ele não é violado, porque para os cristãos o dia do Senhor hoje é o domingo. Percebam que o dia do Senhor continua sendo guardado, um dia entre 7. E esse regime 6 por 1, ele é perpétuo. Esse regime em que nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1, ele é perpétuo. E ao guardarmos aí esse regime 6 por 1, e ao preservarmos o domingo e adorarmos o Senhor, cessarmos a nossa obra laborativa e nos dedicarmos ao Senhor nesse dia, nós não estamos violando o Shabat, não estamos violando a lei do Senhor, estamos cumprindo com um princípio que é perpétuo, que não pode ser mudado, não pode ser alterado. É bem verdade que há muitas pessoas que talvez trabalhem de escala no domingo, trabalhem aí de horários, escalas de revezamento, talvez a sua escala caia no domingo. Aí qual a resposta que a gente dá para isso, pastor? Para aqueles que devem obrigatoriamente trabalhar no domingo. Eu já ouvi muita gente falando, o que ele tem que fazer é pedir conta do seu serviço e ficar com o domingo livre para adorar o Senhor. Eu acho isso muito complexo, muito complicado, E a resposta que a gente traz para os irmãos, a gente encontra nos próprios evangelhos, onde não somente Cristo, mas os seus discípulos não deixavam de praticar obras de necessidade e de misericórdia, mesmo sendo no Shabat, mesmo sendo no sábado. E eu exemplifico: os discípulos colheram espigas no sábado, obviamente para fazer os seus alimentos, para comer, colheram espiga no sábado, foram criticados por isso. Jesus, ele fazia milagres no sábado, e ao efetuar uma determinada cura no Shabat, alguém foi dizer que Jesus estava violando o Shabat. Ele vai dizer o seguinte: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, era uma obra de misericórdia. Nós entendemos, nós compreendemos isso, que ao realizarmos obras de necessidade e de misericórdia, não estamos violando o dia do Senhor. Mas percebam, queridos, que são cláusulas excludentes, são algumas exceções. Nós não podemos usar toda e qualquer justificativa para violar o dia santo, violar o dia do Senhor, que deve ser preservado e deve ainda ser praticado por todos nós. E um outro elemento presente no mandato espiritual é a própria obediência. Irmãos, mesmo a lei tendo se cumprido em Cristo, e Paulo dizia que a lei serviu de aio até Cristo, de conduíte até Cristo, de sorte que Cristo é o fim da lei, não no sentido de invalidar, de inutilizar a lei, mas ele é o objetivo da lei, ele é o propósito da lei. A lei apontava para Cristo, e nós vamos ver aqui, queridos, que até o Éden apontava para Cristo. Há figuras cristocêntricas no Éden que apontam para Cristo. Há figuras aqui no Éden que já nos dão uma ideia embrionária de igreja do Senhor ali no Éden. E mesmo a lei se cumprindo em Cristo, não significa dizer que nós não devamos obedecer aos preceitos do Senhor, aos estatutos do Senhor. Nós entendemos que a lei, ela é paradigmática, ela é pedagógica, e nós devemos sim, olhando para o caráter santo do Senhor, buscar obedecer aos preceitos do Senhor. Inclusive, eu não sei se os irmãos já perceberam, eu gosto sempre de fazer essa analogia lá na nossa igreja, essa chave, esse link, que na verdade é o próprio Senhor Jesus que faz quanto ao decálogo. Ele vai dizer que os 10 mandamentos se resumem em 2 grandes mandamentos. Mas por que isso? Aí ele vai dizer, qual que é o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o teu entendimento, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. Aí você linka com a primeira parte do decálogo, que vai dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia santo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Então veja que esse primeiro grande mandamento citado por Jesus nos Evangelhos contempla a primeira parte do decálogo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você cumpre com toda a primeira parte do decálogo. Você não vai adorar outros deuses, não vai fabricar imagens, não vai violar o dia do Senhor, não vai tomar o nome santo do Senhor em vão. Você vai preservar aquilo que é único e exclusivo do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Vou perguntar igual os irmãos que costumam. Os irmãos estão comigo? Não durmam, por favor, não durmam, tá bom? Não durmam, daqui a pouco tem lanche, tá? Os irmãos entenderam. A primeira parte do decálogo é contemplada pelo primeiro grande mandamento. Mas e a segunda parte? A segunda parte do decálogo, né, que Jesus vai dizer o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai contemplar, vai defender, vai tutelar aquilo que é do próximo. Não dirás falso testemunho do teu próximo, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Não é isso? Então ele tutela. Então veja que o decálogo resumido nos 2 mandamentos, ele não se tornou obsoleto, ele deve ser obedecido, ele deve ser praticado. E todos os princípios elencados nas Escrituras devem ser praticados, com a diferença, querido, que eles não são aqui no sentido soteriológico. Claro, nós violamos esses mandamentos sempre, nós violamos constantemente esses mandamentos. Logo, se coubesse a nós executar com toda a perfeição todos esses mandamentos e princípios, nós estaríamos eternamente condenados. Aí o que Jesus faz? Ele vai lá, cumpre todas essas coisas, e ele paga a pena que era devida a mim e a você. Ele sofre o castigo no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. E havia uma exigência assim. Deus exigia que alguém pagasse pelos pecados do homem. Deus exigia na sua lei. E Deus se viu completamente satisfeito ao sacrificar o seu próprio filho na cruz, quando ele mesmo vai bradar em alta voz, tetelestai, dizendo: está consumado, está feito, a obra foi cumprida. Fomos justificados em Cristo Jesus. Mas isso não significa que nós não devamos obediência ao Senhor. Nós devemos sim obedecê-lo, nós devemos sim observar, querido, aquilo que ele nos ordenou na sua palavra. Então veja, 2 cláusulas: uma cláusula de comunhão e uma outra cláusula ou um outro elemento de obediência. Onde está esse elemento de obediência? Gênesis capítulo 2, versículo 16 até o versículo 17. Olha o que diz: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Veja que o autor Moisés está dizendo o seguinte: olha, Deus deu esta ordem, e a ordem é dada para que seja obedecido, não é? No caso que quando a gente olha, né, teologicamente falando, o que Deus diz é para ser obedecido. Não vale aqui aquilo que as pessoas dizem: regras foram feitas para serem quebradas. Não vale esse princípio aqui. Quer uma regra para você ver o que vai acontecer com você. Se Deus não vai ficar irado, né? Se Deus não vai ficar insatisfeito, né, com você, se você não vai pouco a pouco se tornando novamente filho da ira como os demais. Vive no pecado para você ver o que acontece com você. Então regras, no caso, regras estipuladas por Deus jamais podem ser violadas. Moisés diz isso aqui. Deus deu uma ordem específica. Deus deu esta ordem ao homem. Que ordem? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. É uma cláusula de obediência. Ou você obedece, ou você morre. É simples assim. Lembra que eu falei que toda cláusula, todo contrato, todo pacto tem uma cláusula, e se você infringir aquela cláusula, vem o quê? Vem uma sanção. Por exemplo, quando você compra um carro ou uma casa, você faz um contrato, compra e venda ali, está lá as cláusulas, né? O valor do bem, né? Quantas prestações, como vai ser pago, que dia você vai tomar posse, quando que aquilo realmente vai se tornar seu, aquele bem. Aí tem a cláusula lá: se você não cumprir, né, penhora, busca e apreensão, né? O nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito, né? É ou não é? A gente sabe, a gente vive isso o tempo todo.
né? Quem nunca deveu, quem nunca teve nome no SPC ou no Serasa, quem nunca passou por isso em algum momento da vida, seja por esquecimento ou seja por imprevisto, quem nunca em momento algum teve um cobrador, um credor ali, né, mandando uma cartinha para você. São cláusulas que não foram cumpridas. Irmãos, com Deus não é diferente. Ele estabelece uma cláusula: não coma dessa árvore, de todas as árvores você pode comer, mas se obedeça, porque se você desobedecer, você vai morrer. E veja que no capítulo 3, quando é registrado ali a queda do homem, veja que o que Satanás, em forma de serpente, ou ao possuir a serpente, o que ele sugere a Eva ali, é que essa palavra do Senhor não era verdadeira. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas ele sugere várias coisas ali no capítulo 3. Ele já começa semeando dúvida. É assim que Deus diz? É assim que Deus diz? Que vocês não podem comer, nem tocar nessa árvore. Aí é assim mesmo. Deus disse que nós não podemos comer, nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que no dia que nós tocarmos essa árvore, certamente morreremos. E ontem foi dito também que muito provavelmente quem transmitiu isso para ela foi o próprio Adão, né? Que era o quê? O sacerdote ali no jardim. Era o responsável, ele recebeu a ordem direta do Senhor. Deus não há registro em Gênesis que Deus tenha falado para a mulher. Mas Adão como homem, Adão como marido, Adão como sacerdote, ele transmitiu isso para Eva, sua esposa, sua mulher. Aí ela vai dizer: olha, Deus disse isso. Aí o que Satanás fala? Ninguém vai morrer. E você conhece essa frase? Tem nada a ver. Já viu essa frase? Tem nada a ver. Tem nada a ver, pastor Robson. É bem assim, não. Estamos no século 21. Aquilo que era pecado, hoje não é mais pecado. A sociedade evoluiu. Eu ainda sou do tempo, irmãos, que só assistir televisão era pecado. Em alguns lugares falava-se que era pecado ter televisão em casa. Eu lembro que um pastor ele pregava e falava, né? E depois nós fomos descobrir que tinha 2 TVs escondidas na casa. Uma em cada quarto, bem lá dentro, no átrio interior. Só ele tinha acesso. Alguém viu lá, descobriu e denunciou. Mas ele falava que a TV era o Baal eletrônico. O Baal eletrônico, que transmitia, né? Aí a sociedade evoluiu. Eu me lembro que uma vez, há muito tempo, eu era adolescente ainda, pelos meus 16 para 17 anos, nunca fui bom de bola, mas eu gostava de jogar bola. De perguntar para mim, mas você joga bola? Você joga bem pra caramba, eu sou igual o Roberto Carlos. O jogador não, o cantor. Joga igual o Roberto Carlos, cantor. Mas sempre gostei. Eu lembro que um dia passaram por mim, né, um grupo de irmãos, né, de uma igreja assim, bem de usos e costumes, né? Diga-se de passagem, eu amo esses irmãos, eu convivi muito com irmãos pentecostais e isso ajudou a construir, né, o meu caráter cristão, isso me ajudou muito. Mas eu lembro que eu voltava de uma pelada um dia e uns irmãos passaram, me viram, né, de short, né, com a camisa jogada assim nas costas, aqui a bola debaixo do braço, e assim: irmão, cuidado, irmão, se Jesus voltar agora, te ver assim nesses trajes, seminu, o que vai acontecer, irmão? O irmão andando pela rua fora, mostrando as vergonhas. Eu falei: meu Deus do céu, eu pesava 48 quilos. Mostrando essas vergonhas, eu acho que eu entendi, eu linkei na hora para descer, por causa desse físico atlético. Uma vergonha mesmo. Eu acordei nesse dia, eu pesava 48 quilos. Alguns anos mais tarde, irmãos, eu vi esses irmãos também, de bermuda, indo para a piscina, de maquiagem, né, de cabelo cortado, de calça. E eu fiquei assim, meio engraçado. Há uns 10 anos atrás, eu encontrei com essa turma, né, se tivesse nas mãos deles, não me mandava para o inferno naquele dia. Hoje está todo mundo. E eu fiquei: gente, será que deixou de ser pecado? O que era pecado antigamente deixou de ser pecado? Satanás se dirige a ela dizendo o seguinte: ninguém vai morrer aqui. E faz sérias acusações contra Deus. Os irmãos perceberam no capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus ele fez essa ameaça, Deus ele falou isso, porque Deus é meio egocêntrico. Deus ele sabe que essa árvore é boa para comer. Deus sabe que no dia que vocês dela comerem, se abrirão os olhos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Deus fez essa ameaça só para isso, só para que vocês não sejam como Ele. A árvore é boa, desejável para dar entendimento. E Deus fez essa ameaça para ninguém vai morrer aqui. Ela acredita, come. O que acontece? Adão come também, abre-se os olhos de ambos e eles experimentam ali a realidade do pecado, fazem uma péssima escolha, usam o seu livre arbítrio para pecarem contra
do Senhor. Veja, querido, quando Deus estabelece uma cláusula de obediência, Deus não muda. A mesma obediência que Deus exigia do seu povo no passado, Ele exige de nós hoje também. A santidade de Deus não diminuiu. Pelo contrário, Deus continua sendo o mesmo Deus. Santo, Pai amoroso, misericordioso, compassivo, condescendente, como a gente viu aqui, mas um fogo consumidor, justo com seus preceitos, justo com a sua própria palavra, justo com seus próprios estatutos, justo, querido, Ele é justo em si mesmo, e nele não há dolo, não há iniquidade, e é por isso que nós gostamos daquela frase: Deus não erra nunca, não é? Deus não erra nunca. Se alguém falar para você que Deus errou, você pode ter certeza que está sendo usado por Satanás. Olha, Deus errou aqui. Olha, isso aqui, né? Inclusive o próprio Adão vai dizer isso aqui, né? No relato da queda. Quando finalmente ele come do fruto, depois Deus o confronta, Deus vai até ele e pergunta: onde estás, Adão? Aí ele fala: ouvi a tua voz na miração do dia, por entre as árvores do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus fala assim: quem te mostrou que estavas nu? Aí vai falar assim: a culpa é sua. O Senhor me deu um presente com defeito. A culpa é sua. A mulher que tu me deste, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ou seja, esse presente não era tão... Lá atrás ele fala: essa final é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora mudou. Agora ele fala: essa mulher que tu me deste, né? Então ele culpa a mulher e ao mesmo tempo, de certa forma, ele culpa o próprio Deus pelo seu pecado, pela sua falha, por violar, querido, o mandato espiritual. E ele viola, querido, a partir de então todos os demais mandatos. Ele falha em todos os demais mandatos. A desobediência do homem prejudica a sua comunhão. Logo, comunhão e obediência são duas coisas indissociáveis. Se você não obedece a Deus, você não tem comunhão com Ele. E se você não tem comunhão com Deus, obviamente você não vai conseguir obedecer. São duas coisas que andam juntas: comunhão e obediência, os dois aspectos do mandato espiritual. Não há como você ser um adorador vivendo em obediência, em desobediência. Não há como você agradar a Deus vivendo uma vida de pecado. Não tem como, irmãos. Vejam que esses dois elementos são indissociáveis, né? Não podemos aqui divorciar a comunhão da obediência. Comunhão e obediência estão intrinsecamente ligados, eles não podem ser separados. Se você está em obediência, você consegue manter ou andar em comunhão com Deus. E se você tem comunhão com Deus, o próprio Senhor, pelo seu Espírito, te habilita a obedecer. Deu para entender isso? Esses dois aspectos são indissociáveis e fazem parte aqui do mandato espiritual. Pode passar, por favor? Eu queria falar ainda sobre outros aspectos do mandato espiritual. Gênesis capítulo 3, 8, já citei aqui, quando Deus finalmente visita o homem após o seu pecado, após ele comer do fruto proibido. Isso prova que Deus tinha livre acesso ao jardim e Deus caminhava livremente, né, pelo jardim e ele falava com o homem e com a mulher pelo jardim, ou pelo menos com Adão, né? Nós entendemos aqui que Adão era responsável por transmitir todos os preceitos de Deus. Então Deus falava com o homem, Deus tinha comunhão com o homem, Deus passeava livremente pelo jardim, e nós destacamos aqui então esse elemento, comunhão e adoração. Aliás, tem uma pergunta do catecismo que a gente gosta tanto, que é a primeira pergunta do catecismo, não acredito que os irmãos aqui sabem. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se deleitar nele sempre, ter ele como seu prazer, o seu deleite. Esse é a primeira pergunta do catecismo. Eu lembro que aos 9 anos de idade eu estava aprendendo isso na igreja, catecismo de doutrina cristã para crianças, e a gente tinha que decorar, né? E você decorava durante a semana, o professor deixava lá 5, 6 perguntas, você decorava e você ganhava uma estrelinha. Que legal. Eu voltava todo feliz para casa, mostrava para minha mãe: olha, mãe, que legal, ganhei mais uma estrelinha, que eu tinha conseguido decorar as perguntas do catecismo. Isso foi muito bom. Em segundo lugar, Deus estabeleceu o 7º dia como um dia de descanso, onde homem e mulher dirigem a sua atenção unicamente para Deus, o elemento obediência. Veja que o elemento comunhão, adoração está presente, e o elemento obediência também
ele não é removido. Nem mesmo hoje o elemento obediência pode ser removido. Terceiro lugar, Deus ordenou que esse tempo deveria ser separado para o descanso e a adoração. Nós citamos aqui Êxodo capítulo 20, versículo 8, que na verdade é uma ratificação, não é retificação, é uma ratificação. Deus está reafirmando o que ele já disse outrora, no final da criação, que é a guarda do Shabat, ou do dia do Senhor, um dia de descanso e um dia de contemplação, de adoração, de reflexão e de serviço a Deus. Um dia específico de descanso físico, laborativo e de adoração a Deus. Pode passar, por favor? O Éden, querido, deve ser visto como um lugar de adoração. Tem um artigo do doutor Daniel dos Santos, na revista Fides Reformata, do Mackenzie. Você pode acessar essa revista eletronicamente. Você pode digitar lá, Daniel dos Santos, artigos, Fides Reformata. Você vai achar esse artigo, onde ele defende que o Éden é o primeiro lugar estabelecido por Deus. Aí eu coloquei uma interrogação ali. Igreja? Seria o Éden uma espécie de igreja? Onde o homem deveria adorar a Deus constantemente? Onde Deus deveria oferecer culto ao Senhor? E isso está tão presente, querido, esse elemento culto, esse elemento adoração, esse elemento comunhão está tão presente nos primórdios da criação, que o contexto do primeiro homicídio se deu num momento, ou pelo menos num outro contexto de culto, quando os dois filhos de Adão e Eva resolvem cultuar a Deus e trazer uma oferta ao Senhor. Veja que havia um elemento culto, mesmo depois que eles foram expulsos, esse elemento continuou. Adão e Eva tiveram filhos, né? Veio Caim, veio Abel. Abel trouxe uma oferta ao Senhor, Caim também trouxe uma oferta. Deus se agradou da oferta de Abel, porém da oferta de Caim Deus não se agradou. Mas veja, há um elemento culto ali, oferta, oferenda. Algo foi oferecido a Deus como oferta de gratidão, de adoração, serviço litúrgico, serviço de culto foi oferecido para Deus. E não havíamos ouvido falar ainda de sinagoga, o sinagogueiro no hebraico, ou a palavra eclésia, que significa igreja. Não havia nada disso ainda. Os primeiros elementos, ou os elementos mais evidentes que nós vamos encontrar de igreja, nós vamos encontrar ali a partir do Êxodo, quando Deus ordena que Moisés reúna a grande congregação, reúna o povo de Israel ainda no deserto, dá ali a lei do Senhor. Deus promove ali a lei cerimonial, vem o decálogo, vem as leis de purificação, vem todas as demais leis, as leis dos sacrifícios cruentos, vem todas essas leis, e o próprio Deus dá diretrizes a Moisés para que ele construa uma espécie de igreja móvel, uma igreja feita em forma de tendas ou cabanas, que deveriam se movimentar na medida em que o povo caminhava pelo deserto. E ao longo de todo esse tempo no deserto, o povo cultuava a Deus nessa tenda. Mais adiante, quando Israel se estabelece, ou começa a se estabelecer como estado monárquico na terra prometida, é que nós vamos encontrar registros da construção do primeiro templo. E esse templo é consagrado ao Senhor. Embora ele tenha sido destruído, depois reconstruído novamente, esse templo é consagrado ao Senhor. Mas veja que ali no Éden, ou nos primórdios da criação, nós não vemos ali literalmente a palavra igreja escrita ali. Não vemos, não encontramos. Mas nós entendemos que o Éden, sendo um lugar de adoração, é uma espécie embrionária de igreja ali, porque Adão era um sacerdote. Adão era um sacerdote, irmãos, em todos os aspectos. Ele cumpria mandatos específicos, ele foi chamado para governar, ele foi chamado para liderar, ele foi chamado para procriar, mas ele foi chamado também, queridos, para oferecer algo espiritual, um serviço espiritual a Deus, e transmitir isso à sua prole, transmitir isso à sua família. E nós somos aliancistas, nós cremos num Deus de pactos, nós cremos que a aliança do Senhor se estende a nós, se estende também aos nossos filhos. Eu sei que depois vai ser falado no finalzinho, vou mostrar depois algumas obras, mas já me antecipo. Leia Criação e Consumação, de Gerhard von Gröning.
Família da Aliança, Cristo dos Pactos, de Palmer Robson, e são livros que vão falar sobre a teologia do pacto, esse Deus que nos chama a pactuar com Ele, e esse pacto envolve a adoração e a obediência. Éden foi o primeiro lugar estabelecido por Deus na Escritura para a adoração, para culto, para a comunhão e deleite do homem com seu Criador. Segundo lugar, no Éden havia comunhão diária entre Deus e o homem, não sendo idealizado apenas como o habitat natural do homem, mas um lugar de encontro entre Criador e criatura. Capítulo 3, versículo 8, quando Deus, passeando pelo jardim, ele se encontra com o homem, nós entendemos que esse passear, esse andar, esse movimento da presença do Senhor pelo jardim era diário. Deus, ele passeava, né? E era algo muito natural para o homem que tinha plena comunhão com seu Criador, até o dia em que ele pecou e agora ele se esconde ou tenta se esconder da presença do Senhor. E quando Deus o pergunta: onde estás, Adão? É claro que Deus sabia onde Adão estava, é claro, mas Deus já começa a confrontá-lo ali por causa do seu pecado. Mas veja que algo mudou nesse dia. Agora o homem não se apresenta mais diante do Senhor, mas ele se esconde por causa do seu pecado. A comunhão foi quebrada por causa do pecado do próprio Adão, e Deus ainda, ele vai até o homem, confronta o homem no seu pecado. No Éden, amor e obediência podem ser verificados. E em quarto lugar, no Éden, Adão era um sacerdote social, cultural e espiritual, e ele violou os 3 mandatos, ou os 3 aspectos do pacto. No Éden, Deus andava livremente pelo jardim, assim como Cristo andava ou anda livremente no meio dos 7 candeeiros, que é a sua igreja. Presta atenção nisso. Apocalipse capítulo 2, aquela visão gloriosa, João vê o próprio Cristo, né, com as 7 estrelas. Ele sustenta as 7 estrelas com a sua mão direita, com a sua destra fiel, e ele anda livremente pelos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Assim como o Senhor tinha pleno acesso ao próprio jardim, que era um lugar de comunhão, ele tem pleno acesso à sua igreja. Ele anda livremente, ele passeia pela sua própria igreja. No Éden, Deus falava com Adão, assim como Deus fala também hoje à sua igreja. No Éden, Adão tinha comunhão e alimento. Veja que Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, há o relato aqui de toda a provisão de Deus, de tudo que o homem podia comer e desfrutar ali no jardim. Assim como hoje também como igreja nós nos alimentamos do próprio Cristo, do próprio Senhor, que é o nosso alimento. Veja o aspecto sacramental aqui, queridos. O alimento, o pão e o vinho, né? O próprio Cristo que se coloca aqui em João capítulo 6, versículos 55 e 56, dizendo que o meu corpo, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E ele vai dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte com Deus. E Apocalipse 2, versículo 7, também há uma alusão a esse alimento presente hoje no meio da igreja. Apocalipse 3, 20, que trata da comunhão também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que Apocalipse 3, 20 é direcionado a uma das igrejas, não a ímpios. Não interprete Apocalipse 3, 20 como um Cristo desesperado batendo na porta, implorando para você abrir. Não. Apocalipse 3, 20 é um chamado à comunhão, um chamado a cear com Cristo, que é direcionado a crentes, a igreja do Senhor, a uma das igrejas que recebe esse princípio, essa palavra. Cuidado. Eu já vi gente interpretando, dizendo: ah, Cristo está batendo na porta do seu coração, Cristo está batendo na sua vida, implorando, né, suplicando para você abrir a porta. Pelo amor de Deus, abre essa porta que eu preciso cear com você. Cuidado com isso, querido. Cuidado, tá? Apocalipse 3, 20 é um chamado à comunhão, à própria igreja do Senhor, que mantenha a comunhão, que esteja em comunhão com Cristo. No Éden, Adão fracassou como sacerdote, Gênesis capítulo 2, mas Cristo triunfou sobre todas as coisas. Triunfou sobre tudo. Pode passar, por favor? Ainda falando um pouquinho sobre o Éden como um lugar de adoração, Éden é visto como a primeira igreja, lugar de amor, de comunhão e de obediência. A árvore da vida estava no meio do jardim.
a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava lá. Eu queria só dar uma pincelada, não vou aqui prolongar muito, mas para Calvino, essa árvore, né, da vida que estava ali, ela tinha um caráter sacramental, queridos. Tinha um caráter sacramental que foi alterado, afetado pela entrada do pecado. Por isso o homem perdeu o direito a essa árvore. Veja que quando o Senhor fala de toda árvore que está no jardim, vocês vão comer. Em momento algum o Senhor falou para Adão assim: olha, de toda árvore, mas a árvore da vida você não pode comer, nem a árvore do conhecimento do bem e do mal você também não pode comer. Deus não disse isso. Deus disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal não podia ser comida. Então o que acontece? O homem tinha acesso à árvore da vida no Éden? Até então tinha. Mas quando ele peca, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está ligado ali à escolha, livre-arbítrio, há um elemento de escolha ligado ali a essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde agora, segundo Calvino, o direito à árvore da vida. E em Cristo, lá em Apocalipse, Jesus vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei que a comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em Adão, o homem morre e perde o direito a essa árvore, mas em Cristo ele recebe a vida eterna, ele recebe novamente o direito a comer dessa árvore. Não tem como a gente ver a árvore da vida ali no Éden e não pensar que ele está na vida eterna, na morte que veio a todo homem, a toda criatura por causa do seu pecado. E não tem como a gente pensar que é o próprio Cristo que reverte toda essa tragédia causada pelo primeiro Adão. Tanto é que Paulo vai chamar Cristo de segundo Adão. Não é verdade? Ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 a 49, ele vai dizer o seguinte, que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. E esse texto fala de ressurreição. Esse texto inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, fala da nossa transformação, da realidade da igreja ressurreta, glorificada em Cristo. E lá no finalzinho, né, nós sempre encerramos, né, quando a gente quer assim, principalmente fechar o ano com aquele monte de atividade que a gente realizou na igreja, a gente fala assim, que em Cristo nosso trabalho não é vão. Portanto, irmãos, sede prudentes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que em Cristo nosso trabalho não é em vão. Aí a gente linka isso com todo o trabalho eclesiástico que a gente teve durante o ano, mas o texto está falando de ressurreição. O texto está falando de vida eterna. O texto está falando especificamente da realidade dos ressurretos, os tipos de ressurreição, né? O texto está falando aqui da glorificação da igreja, dizendo que todo o nosso esforço vale a pena por causa da ressurreição. A gente pega o último verso 58, e fala assim: portanto, irmãos, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, porque em Cristo nosso trabalho não é, mas o texto está falando de ressurreição. E que é o texto todo para a gente entender. O texto está falando da realidade da igreja glorificada pela ressurreição em Cristo Jesus. Né? Adão é o representante do homem caído, o primeiro Adão, né, que simboliza o homem com a natureza carnal. Cristo é o redentor e representante da própria redenção do homem redimido. O segundo Adão, ele reverte o desastre causado pelo primeiro Adão. Lembrando que, ao comparar Cristo aqui, ao chamar Cristo de Adão, nós estamos tratando aqui também da natureza física, a natureza humana de Cristo, porque ele se fez carne, não é verdade? Ele se tornou carne, ele se tornou um membro da raça humana, ele tabernaculou entre nós, ele esteve entre nós, em carne e osso, 100% homem, 100% Deus, mas perfeito homem e 100% Deus. Por ser perfeito homem e por ser ao mesmo tempo 100% Deus, ele tinha todos os predicados, todos os requisitos de Deus para desfazer o que o primeiro Adão fez, para desfazer toda essa tragédia do pecado, o DNA do pecado que jaz, né, que corre nas nossas veias, no nosso sangue, esse veneno mortífero chamado pecado, que vai dia após dia sendo tratado pelo próprio sangue de Jesus, que é o remédio, querido, que é a cura de Deus para os nossos pecados. Nós chamamos de processo de santificação, processo de redenção, processo aí de aperfeiçoamento, o desenvolvimento da nossa salvação. Dia após dia nós somos tratados,
através dos meios de graça, os exercícios espirituais, o próprio Espírito Santo do Senhor que habita em nós, e todos os meios de graça que o Senhor nos disponibiliza, a palavra de Deus, os sacramentos, a oração, tudo isso nos ajuda, queridos, a vencermos dia após dia esse DNA maldito que ainda jaz no nosso sangue, chamado pecado. Até o final, até a redenção final, nós ainda seremos pecadores, mas finalmente na redenção final, o pecado não fará mais parte da nossa realidade. Adentraremos a uma vida perfeita em Cristo Jesus. Ele se colocou sob a lei para poder redimir os que estavam sob a lei e que já não estavam em condição de obter vida mediante o seu próprio cumprimento da lei. Ele veio trazer o que Adão não conseguiu fazer e fez em virtude de um acordo pactual. Se assim é, e se a aliança da graça é, no que se refere a Cristo, nada mais, nada menos que o cumprimento do acordo original, segue-se que esse deve ter sido também da natureza de uma aliança. E visto que Cristo satisfaz a condição da aliança das obras, o homem pode agora colher o fruto do acordo original pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, Cristo cumpriu esse acordo por nós. Cristo cumpriu a lei por nós, porque nós jamais conseguiríamos cumprir com as exigências desse acordo, mas Cristo cumpriu com todas as exigências. Luiz Berkoff, você pode procurar depois também, tem excelentes ensinamentos. Pode passar, por favor. Alguns elementos cristocêntricos podem ser verificados. Quando a gente fala cristocêntricos, é que apontam para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, tá, irmãos? Não é a igreja, não é o homem. Você não é o ponto de fraco de Deus. Não é por sua causa que tudo foi feito. Não é você o centro de todas. É Cristo. É Cristo. Cristo é o centro. Nele todas as coisas convergem, segundo a palavra do Senhor. Tudo aponta para Cristo. Adoração, comunhão, obediência aponta para Cristo. A árvore da vida aponta para Cristo. Proto-evangelho, primeiro evangelho, Gênesis 3,15. Conflito de descendências. A serpente é a descendência da mulher. Ela vai te ferir a cabeça, ele vai ferir a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. É uma referência ao próprio Cristo, ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E isso não é, queridos, uma coincidência. Isso não é um registro aleatório, é um registro proposital, que já começa a apresentar ali no Éden, ali no capítulo 3 já, que já trata da queda, o plano da redenção e o escape para o homem caído, que é Cristo, aquele que tem seu calcanhar ferido, aquele que é crucificado, aquele que esmaga a cabeça de serpente, mas aquele que padece na cruz. É o chamado proto-evangelho, já demonstrado no 3º capítulo de Gênesis. Aí se a gente parar para pensar, mas pastor, é só aqui, é só nesses... Não, se você pegar, por exemplo, de Jó no auge do seu sofrimento, sofrendo zombarias, perdeu casa, perdeu saúde, perdeu propriedades, perdeu amigos, a esposa entrou em crise, perdeu filhos, perdeu família. Num dado momento ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Jó não conheceu Cristo, não tinha conhecido, mas de alguma forma, por revelação divina, ele recebeu do Senhor essa revelação. Ele vai dizer: meu defensor vive. A tradução lá que nós extraímos do hebraico, o meu Redentor, se aplica ao defensor. Ele vai dizer: meu defensor vive. Mas há um elemento redentivo ali, porque ele completa: e que por fim se levantará sobre a terra. Então, revestido esse meu corpo da minha pele, em carne, verei a Deus. João capítulo 19. Verei pelos meus próprios olhos, não pelos olhos de outros. De saudade me desfalece o coração. Até o próprio Jó recebeu essa revelação cristocêntrica do Cristo ressurreto, e uma revelação antecipada da própria ressurreição, da própria glorificação da carne daqueles que são do Senhor. Gênesis capítulo 3, 21, ainda no capítulo que trata da queda, há um outro elemento cristocêntrico que aponta para Cristo ali. O cordeiro imaculado, aquele animal que era imolado e o seu sangue era aspergido para a expiação dos pecados. Pastor, mas como que nós provamos isso? Gênesis capítulo 3, verso 21, abre aí sua Bíblia. Eu faço questão de ler esse verso e os irmãos vão entender. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, um animal foi morto ali no jardim. Um animal foi imolado ali.
Veja que os animais ali originalmente eram dados para alimento, não é? Juntamente com a vegetação, com as árvores, com aquilo que o Senhor estipulou para servir de alimento. Mas agora não só com alimento, mas a pele de um animal ali é arrancado para vestir o homem que havia improvisado. Quando ele descobriu que estava nu, o que ele fez? Improvisou. Folhas de plantas, folhas de figueiras. E aquilo devia coçar bastante. Folhas de figueira. Não sei se alguém já queimou com folha. Esfrega a folha de figueira no corpo para você ver que delícia. Esfrega para você ver. Eu já vi gente tentar se bronzear, pastor Robson, com folha de figueira. Vai parar no hospital com queimadura de 2º grau. Queima, coça. Mas foi o improviso do homem que não resolvia. Ele improvisa algo, ele tenta resolver o problema do seu próprio jeito. Aí Deus agora imola um animal, ele mata um animal, tira a pele e veste os dois. Não, isso que vocês fizeram aí é tentativa de justificação pelo seu próprio esforço. Somente através de Cristo vocês têm a justificação, o perdão dos seus pecados. Somente Cristo pode cobrir o homem da sua vergonha, a vergonha do seu pecado. Um elemento cristocêntrico aí, queridos. 2 elementos, Gênesis 3,15 e Gênesis 3,21. O homem tenta improvisar, mas Deus apresenta a solução. A solução é Cristo. A solução é Jesus. Nós falamos isso na igreja o tempo todo, irmãos. Não deveria ser diferente lá no Éden, que seria uma igreja embrionária, a primeira igreja que Deus estabeleceu. O Éden é um lugar de adoração, o Éden é um lugar de comunhão, o Éden é um lugar de encontro com o seu Criador, da criatura com o seu Criador. A ideia em forma de símbolos e tipologias em todo o enredo, criação, queda e redenção, apontam sempre para Cristo. Aliás, toda a Bíblia aponta para Cristo. Até no livro de Números, que trata de tantos números, tantas coisas, tantas genealogias, tantos registros, aqui e ali você vai encontrar elementos cristocêntricos que apontam para Cristo. Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. E essa ideia, querido, dessas tipologias, esses símbolos, essas referências simbólicas, como teofanias, antropomorfismos e outras manifestações, sempre apontam para Cristo, ao anjo que ia diante do povo, ao anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que temem e o livram, sempre apontam para Cristo como o anjo do Senhor. Cristo sempre esteve presente em toda a história, em todo o enredo, não apenas no momento da criação, naquela convenção celestial, onde Pai, Filho e Espírito Santo participam ativamente da criação, mas durante toda a história, Cristo está presente. Aliás, o Deus Trino, o Deus Triuno, o Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente em toda a história da criação. Criação, queda, redenção. Nós vamos nos deparar com esse Deus que subsiste em 3 pessoas, do início até o fim. Cristo é o centro da adoração da igreja, é o único mediador entre Deus e o homem. E Hebreus vai dizer que Ele é o grande sumo sacerdote que se compadece de nós. A aliança de Deus com Adão no mandato espiritual envolve comunhão, serviço religioso de adoração e comunhão e obediência. São elementos que estão ligados até hoje à igreja do Senhor, a nós hoje, cristãos, que andamos aí debaixo dos preceitos do Senhor. Sobre o mandato espiritual, o Shabat, o dia do Senhor, antes mesmo da lei cerimonial ser dada ao povo de Israel, Deus já havia se encarregado de implantar no homem os sensus divinitatis. O que é os sensus divinitatis? É o anseio pelo divino. Eu explico. Você já deve ter ouvido alguém dizer de forma assim mais poética que o homem possui um buraco no coração do tamanho exato de Deus. Esse anseio, esse desejo de adorar, esse desejo de cultuar, que só pode ser preenchido pelo verdadeiro Deus. Deus colocou esse anseio no homem. Deus colocou, queridos, em toda a criatura racional, todos os homens, o anseio pelo divino, de sorte que até mesmo aquele que afirma ser ateu, ele não pode ser um ateu de verdade, um ateu propriamente dito, porque ele também possui esse buraco que só pode ser preenchido pelo Senhor. Desejo pelo espiritual, desejo pelo divino. A maior demonstração do mandato espiritual dado por Deus a Adão é o Shabat. Tem a ver com a criação, que é paradigmática, onde Deus estabelece a modalidade perpétua de 6 por 1. Trabalha 6 e descansa 1. Simples assim. Simples assim. E Ele estabelece um dia para que ele seja também
adorado. Nós não defendemos aqui o Shabat judaico por muitas razões, lembrando que a palavra Shabat significa descanso, um dia especial, o dia do Senhor, e um dia para descanso das atividades laborativas e contemplação e adoração ao Criador, em homenagem ao cessar de todo o trabalho criacional. O princípio 6x1 é perpétuo. Guardamos o domingo, o dia do Senhor, por muitas e muitas razões bíblicas e históricas, sem contudo violarmos o conceito do dia do Senhor, pois descansamos nesse dia, tem a ver com a obediência, e nos concentramos a adoração, que tem a ver com a comunhão. Eu vou tentar acelerar aqui, já me mostraram a plaquinha. Não sei se o Urias é meu discípulo, mas eu identifiquei muito ontem com o Urias. Eu fiz aqui só um gráfico, irmãos, para mostrar aqui uma correlação entre a criação, né, e a organização de todos os itens da criação e a relação de um dia com o outro. Né? No primeiro dia o Senhor faz a separação de trevas e luz. No quarto dia o Senhor coloca os luminares, cria o sol e a lua. No segundo dia Deus cria os céus e a água. No quinto dia Ele povoa ali os céus e a água com os animais domésticos, os animais aquáticos e os animais propriamente ditos. No terceiro dia Ele cria também os mares, a terra, a vegetação. No sexto dia, animais da terra, homem, mulher, e toda a provisão de alimento, todos os animais que são catalogados ali como alimentos para o homem. Mas no sétimo dia, pode passar, o Senhor estabelece ali um dia para cessar, né, de todo o trabalho. Não há assim nada que se contraponha a esse dia, porque ele é um estatuto perpétuo, que deve ser guardado, deve ser praticado por nós. Pode passar. Eu fiz também um pequeno gráfico sobre o decálogo, né? Onde todo decálogo, ou a maior parte do decálogo, com exceção de 2 mandamentos, são apresentados ali de forma negativa, no sentido onde Deus nos diz o que não deve ser feito. Não terás outros deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí a gente pula aqueles 2: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então veja que eles estão sendo colocados ali como negativa. Não faça isso, não faça. Mas 2 mandamentos, né? Honra o teu pai e a tua mãe, colocado de forma afirmativa, né? E lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pode passar. Eu destaco aqui, querido, o 4º mandamento, porque só é possível lembrar de algo que já foi dito. Não é a primeira vez que o Senhor estabelece aqui no decálogo o dia de sábado. Ele já tinha estabelecido lá em Gênesis, lembra? Ele já tinha falado. Agora ele vai dizer para o seu povo: lembra-te do que já foi dito lá atrás. Lembra do que já foi passado de geração em geração. Lembra-te do que já tem sido praticado. Lembra-te do que Deus estabeleceu lá no final da criação, lá na conclusão da criação. Logo, mais uma vez, a gente compartilha com os irmãos que esse princípio de guardar o dia do Senhor, um dia de descanso, um dia de adoração, é um princípio perpétuo que deve ser obedecido por nós. Pode passar? Estou terminando, tá, irmãos? A convicção de que a guarda do sábado é uma obrigação perpétua se baseia em parte na instituição do sábado, em Gênesis 2, 1 a 3, juntamente com o trabalho, Gênesis 1, 24, 2, 15, e o casamento. Deus instituiu o sábado para governar a vida de toda a humanidade. Assim como são permanentes as ordenanças do trabalho e do casamento, assim é a ordenança do sábado. Veja que Joseph Pipa, que ele cita aqui os outros mandatos, ele vai estabelecer aqui o sábado também como o símbolo também, um dos símbolos do mandato espiritual. Estou terminando, tá? Os propósitos do mandato espiritual no Shabat, o dia do Senhor. Primeiro propósito, padrão temporal 6x1, abençoar. Abençoar. Deus abençoou tanto o 7º dia como o próprio homem, querido, que é o objeto desse estabelecimento divino. Segundo lugar, segundo propósito, o propósito temporal 6x1, santificar. Deus abençoou e Deus santificou esse dia, queridos. Deus separou para si uma porção de tempo que deve ser observada pelo homem. Em suma, esse é o tempo abençoado e separado que Deus estabeleceu para que o homem o cultue e o adore e obediência aos seus preceitos. Mais uma vez o Andrônico, ele afirma aí a necessidade de observar o sábado. A ideia de sábado, descanso, é que Deus concede ao homem um dia de contemplação, descanso, comunhão, adoração, deleite na presença dele, depois de 6 dias laborativos, concentrados exclusivamente no trabalho estabelecido por Deus, modalidade 6x1. Grava isso aí, 6x1.
Isso não significa que nos demais dias a adoração a Deus seja negligenciada ou Deus seja esquecido. Isso não é uma justificativa plausível para violar o dia do Senhor. Você já deve ter ouvido essa justificativa. Eu não guardo nenhum dia específico, porque todos os dias são o dia do Senhor. Você pergunta quantas vezes a semana ele orou? Nenhuma. Todos os dias são o dia do Senhor. Eu não guardo domingo, eu não preservo aqui o dia do Senhor, né, no aspecto cristão, porque todos os dias são o dia do Senhor. Sabe que não é verdade? Sabe que é uma desculpa para que a pessoa use o dia do Senhor para outros fins que não é glorificar a Deus. Pode passar? Outro gráfico ali. O dia do Senhor no Antigo Testamento estava para o Shabat, e na Nova Aliança o dia do Senhor está para o Kiriak, que significa o domingo, primeiro dia da semana. Veja que guardando o primeiro dia da semana, nós cumprimos a modalidade 6 por 1. Nós cumprimos com essa modalidade. Nós não estamos violando, né, o Shabat ou um princípio ali veterotestamentário, porque nós guardamos aqui o domingo. Né, mas nós guardamos o domingo por muitas razões e praticamos aí a modalidade 6 por 1. Uma vez que o homem pecou, o sábado foi colocado. Irmãos, isso é muito importante, presta atenção nisso, né? Van Drone novamente. Uma vez que o homem pecou, até o sábado foi colocado no plano recriador ou no plano redentor de Deus. O dia da ressurreição, o dia do Pentecostes marcam historicamente o início desse ato recriador de Deus. Isso explica porque tanto o dia da ressurreição como o dia do Pentecostes se tornaram um dia específico em que uma certa parte do ciclo temporal foi chamada de Dia do Senhor. E concluindo, algumas ameaças ao mandato espiritual nos dias de hoje. Primeiro, desprezo às Escrituras, elas revelam os mandatos. Fraqueza e letargia da igreja, o secularismo, individualismo, pragmatismo, falta de objetivo individual e institucional, falta de culto familiar e culto público ou culto congregacional. O mandato espiritual é legítimo hoje? Sim, porque em primeiro lugar o sacerdote do lar deve conduzir sua família no serviço religioso de adoração, comunhão e obediência a Deus pelo culto familiar. E em segundo lugar, a igreja deve exercer o mandato espiritual no dia do Senhor, se reunindo para celebrar e se deleitar nele em comunhão e obediência. E eu encerro aqui, eu deixo ali algumas referências, alguns livros ali, como a gente já tinha dito, Dia do Senhor, o plano e as promessas de Deus, confissão de fé. Os irmãos têm oportunidade depois, vai ser compartilhado esse material, os irmãos depois têm oportunidade de olharem esse material e adquirirem o material. Deus abençoe os irmãos. Eu peço desculpa aqui, perdão pelo tempo. Eu não sei quem é discípulo de quem, eu sou do isso que eu não tenho discípulo, meu Deus. Eu volto a palavra aqui para o Júnior. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por oportunidade. Amém. Gente, nós teremos agora um momento para um lanche. Vocês fiquem no lugar de vocês. A galera vai seguir vocês aqui embaixo mesmo, porque encheu, né? Mas fiquem à vontade, ali tem banheiro. Vocês andam um pouquinho também, né? Encher as perninhas, tá bom? E aí a gente volta daqui a 10 minutinhos com a próxima palestra, tá bom? Gracias.
prazer, de novo. Tudo bem com você? Oi, graças a Deus. Obrigado.